Oi gente, último devocional de 2020. Eu tô muito feliz porque se eu estou aqui gravando esse vídeo e você tá aí do outro lado me assistindo, é porque nós sobrevivemos a 2020. E esse é motivo mais do que suficiente pra gente agradecer, pra gente concluir o ano feliz, apesar de todas as adversidades, as dificuldades que foram em 2020. 2020 foi um ano diferente, mas necessário. Eu percebo que em 2020 os valores familiares foram resgatados por muitas pessoas que estavam trocando a presença familiar pelo trabalho, pela necessidade de ter, de crescer e de ter sempre mais, e negligenciando o seu tempo com a família. E 2020 resgatou, né? As pessoas foram obrigadas a pararem em casa, a conviverem e perceberam a necessidade de estar perto, de estar junto. Mas hoje, gente, eu vim trazer pra vocês 5 aprendizados pessoais de 2020. 5 coisas que eu aprendi com o ano de 2020. Os meus aprendizados não têm relação pessoal com a pandemia, tá? São aprendizados mesmo de experiências com Deus, do dia a dia. A pandemia pode ter influenciado de alguma forma, mas não são aprendizados diretamente ligados. Então eu espero que esse vídeo edifique a sua vida e que esses aprendizados sirvam pra você em 2021, que vocês possam absorver alguma coisa para esse novo ano que vai começar. O primeiro aprendizado está em sensibilidade, obediência e tempo de Deus. A sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, entender que é Ele que está falando, e muitas vezes Ele não vai falar ao seu favor. Ele não vai falar o que você quer ouvir. E você tem que estar sensível para entender que são sinais que Deus está te dando para você não tomar determinadas atitudes, para você não seguir determinado caminho, e você tem que estar disposto a obedecer à voz de Deus. Em Filipenses capítulo 4 diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando o Espírito Santo de Deus não fala ao nosso favor, não fala aquilo que a gente quer ouvir, ele diz assim: olha, espera um pouco, não é o momento. A gente fica sem entender, mas obedece, né? Porque a gente aprendeu que a gente tem que obedecer, porque a gente sabe que Deus tem sempre o melhor pra nós. Mas muitas vezes a gente fica ansiosos por pensar: quando é que isso vai acontecer? Parece que isso nunca vai acontecer. E aí, tudo em meio à nossa ansiedade, que muitas vezes é inevitável, a gente tem que apresentar em oração a Deus e agradecer a Ele até pelos nãos, como o versículo diz. Nesse momento que a gente apresenta a Deus a nossa ansiedade, os nossos medos, os nossos anseios, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e os nossos pensamentos. E aí cai por terra toda ansiedade, porque os nossos pensamentos, o nosso coração está guardado pela paz de Deus. A paz de saber: não é o momento, não é agora, mas eu sei que Deus tem o melhor para mim. Olha a receita para um ano maravilhoso. É tudo apresentar em oração, estar sensível à voz do Espírito Santo, obedecer e esperar o tempo de Deus. O segundo aprendizado de 2020 é se afastar em amor. A gente ouve muito falar de pessoas tóxicas. Muitas vezes nós somos tóxicos para alguém e algumas pessoas são tóxicas para a gente, usando aí a palavra popular. E muitas vezes se afastar não é um ato de inimizade, não é um ato de rebeldia, é um ato de autoproteção e de proteger o próximo. Se afastar em amor
porque a pessoa não está lhe fazendo bem, é muito difícil, porque às vezes essa pessoa é um amigo, é um parente, é uma pessoa próxima, mas não tá lhe fazendo bem de alguma forma. Isso tá te prejudicando, isso tá te ferindo, isso está causando conflitos, então o melhor é se afastar. No começo, esse ano eu tive que me afastar, e no começo não é fácil. A gente pensa, será que eu tô errada? Será que esse é o melhor? Será que eu tô errando? Mas com o tempo, você vai percebendo quanto isso fez bem pra você e para a pessoa. Olha o que Abraão disse para o seu sobrinho Ló. Nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Às vezes você tá ali brigando muito com uma pessoa, ou ela tá te ferindo muito, ou você tá ferindo muito ela. Essa relação entre vocês não está fazendo bem pra você, pra sua família. E aí o que Abraão disse? Vamos nos separar. Escolha, a terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Você tem que saber o momento certo de se separar para que vocês vivam em paz, já que juntos não tá tendo essa paz, só tem conflito. E lá na frente, Abraão intercedeu por Ló para que Deus livrasse Ló e sua família. E você vê que o se afastar de Abraão não foi porque Abraão não gostava ou odiava Ló, não, mas porque ele o amava. E aí, guardamos aquela pessoa em nossa oração, mas não precisamos conviver. Isso também é amar. A terceira coisa muito falada aqui no canal, que eu aprendi em 2020, é ter força e coragem. Em Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que você andar. Muitas vezes Deus nos dá ordens difíceis para nós, no contexto que estamos vivendo, e a gente vai ter que ter esforço. A gente vai ter que se esforçar e ter coragem para enfrentar as dificuldades, as adversidades e entender que a gente vai ter que prosseguir mesmo tudo dizendo que não. Porque se Deus mandou, tenha força e coragem, porque Ele garante. A gente tem que entender que os planos de Deus se cumprem em nossa vida, mas nós temos que nos esforçar e ter bom ânimo quando as dificuldades vierem. Quarto aprendizado de 2020, controle a sua mente. Uma coisa que eu refleti muito esse ano foi sobre o controle da nossa mente. Que temos que estar tomando o controle dela diariamente, porque ela é o campo de batalha de Satanás. Ele diariamente, todos os segundos, lança dardos inflamados para nos atingir. E tudo começa aqui, quando você menos espera. Vem a preocupação, vem a ira, por causa de pensamentos que você não soube dominar. Você tem que dominar a tua mente e não ela te controlar, mas você controlar ela. E a gente tem falado muito sobre isso aqui no canal, né? Quando eu não quero fazer uma coisa, mas eu sei que é necessária, eu faço mesmo sem querer. Eu sei que eu preciso me exercitar, eu vou me exercitar. Eu sei que eu não posso comer doce, eu não vou comer doce por mais que o meu corpo peça. Eu sei que eu preciso estudar, mas eu não quero, mas eu vou estudar. Eu vou enfrentar as barreiras. Eu vou lutar contra mim mesma todos os dias. A Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo habita em nós, temos os frutos do Espírito. Mas as coisas não acontecem assim. O Espírito Santo habita em mim e pronto, eu tenho os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito precisam desenvolver em nós. E para que os frutos do Espírito sejam desenvolvidos, temos que nos esforçar para isso. Temos que ter autocontrole, domínio próprio, para a gente desenvolver a bondade, a longanimidade, a paz, para a gente não matar o outro na esquina. A gente tem que se controlar e não deixar os nossos sentimentos nos dominarem.
E lá em Romanos 12:2 fala assim, ó: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, mais uma receitinha para viver a vontade de Deus para tua vida. É não se amoldar ao padrão do mundo, ao que o mundo diz, ao que o mundo fala que é certo, mas você transformar a tua mente pela renovação da palavra de Deus. Quem renova a tua mente, quem te transforma? A palavra de Deus. Ela vai transformar a tua vida. Ai, eu quero seguir os passos de Jesus, eu quero ser como Jesus, eu quero parecer com Cristo. Leia, estude, medite a palavra e você vai viver a vontade de Deus, porque a gente vai voltar lá para aquele primeiro aprendizado. A gente vai se tornar sensível à voz do Espírito Santo e a gente vai obedecer até os nãos que o nosso Pai nos dá. E o quinto aprendizado, o mais importante para o humano e toda uma vida em paz, uma vida feliz, é confiar em Deus. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quão alto é o céu, né? Nós somos tão pequenos. Agora pense aí na pequenez dos seus pensamentos, dos seus sonhos e dos seus desejos. Quando você compara a vontade de Deus para a tua vida com a altura do céu. Alguém já chegou a tocar o céu? Esse céu azul? Alguém já chegou no fim dele? Assim são os planos de Deus para a tua vida. Às vezes você pensa que é muito difícil chegar aonde você quer. Às vezes você pensa assim, meu Deus, é impossível esse sonho se realizar. Eu tenho lutado, eu tenho me esforçado, eu tenho dado o melhor de mim. E eu não saio do lugar. Confiar em Deus é um conjunto de todos esses aprendizados. É entender que se você entrega a tua vida nas mãos do Senhor, Ele vai fazer o melhor para você, mesmo que no momento você ache que não é o melhor, mesmo que você espere algo há tanto tempo e essa coisa parece nunca se cumprir, nunca acontecer. Mas saiba que Deus, Ele vê além do que você vê e Ele tem coisas muito maiores para você. E entender que nós, seres humanos, nós estamos diariamente sendo contaminados por este mundo. É por isso que temos que estar diariamente renovando a nossa mente pela palavra de Deus. Temos que estar diariamente ligados com o Pai, diariamente meditando na palavra de Deus, porque o mundo jaz no maligno e vivendo nele é inevitável vir a contaminação. Então Deus, em todo momento, Ele nos molda aos padrões dele, Ele vem forjando o nosso caráter e que Deus, Ele tem coisas grandes para todos nós e Ele precisa nos preparar para que nós possamos em todo tempo honrar o nome dEle quando alcançarmos os objetivos que nós queremos, porque todos nós somos sujeitos a nos corromper, a nos enchermos de orgulho, a nos acharmos autossuficientes, porque é muito fácil julgar o outro, perdeu a essência, perdeu a humildade, mas todos nós somos sujeitos a isso. É por isso que passamos pelo processo, é por isso que estamos diariamente passando pelo deserto, para não esquecer de quem nos colocou lá quando nós estivermos, tá bom? Então, gente, que a gente possa pegar esses 5 aprendizados e levar para o ano de 2021, porque eu creio que
vamos viver o melhor do Senhor para as nossas vidas se nós andarmos em santidade na presença de Deus. Que 2021 seja um ano de muitas bênçãos, de muitas vitórias, que o que você não conquistou nesse ano você possa conquistar no ano que vem, que os sonhos do Senhor se cumpram na tua vida e você sempre esteja disposto a fazer a vontade dele, e você entenda que tudo só depende de você querer fazer a vontade de Deus, porque não vai ser fácil, mas é possível quando você se esforça, quando você tem bom ânimo, quando você obedece ao seu Pai. É melhor obedecer, gente, do que sacrificar. A sua colheita vai ser maravilhosa se você andar na vontade e na presença de Deus. Um feliz ano novo, boas festas e até o ano que vem. Tchau!